Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas a esta live. Hoje é um assunto muito interessante e toda live que eu faço eu deixo em aberto para fazer perguntas. Então você que está entrando aí, quiser me fazer uma pergunta ao vivo aqui na live, eu vou te responder. Hoje é um assunto bastante desafiador. A verdade é que os desafios nos fazem crescer. E eu, como um bom cirurgião oncológico, vivo em convívio direto com vários desafios. Desafios do câncer. E o tema da live fala: desafios do câncer. Quando operar ou não pode mudar tudo. Então veja que esse assunto ele é bastante curioso. Muita gente não sabe quais são os princípios do tratamento oncológico e pode sempre ficar se perguntando: poxa, mas esse caso aqui, será que é um caso de cirurgia? Será que esse caso aqui é um caso que não tem jeito mesmo? Então, meu objetivo hoje aqui é passar para você que está me ouvindo aí os princípios cirúrgicos, contar algumas histórias também, para você entender como que é feito esse raciocínio. E quando a gente começa a entender, mesmo para quem não tem câncer ou para alguém que está enfrentando essa doença, ou alguém que pode estar assistindo ou que vai assistir, acabou de receber um diagnóstico de câncer ou está passando por um desafio de uma doença mais complexa, é sobre isso que eu vou falar aqui. Então, das perguntas que eu vou responder aqui na live o que torna realmente desafiadora uma doença oncológica? Quando que a esperança está em uma operação? Como que podemos decidir em operar ou não um paciente? E o que fazer quando não podemos operar um paciente com câncer? Então são essas perguntas que eu vou responder aqui na live. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Tem muitos anos que eu trabalho nessa área. Eu me formei na UFES em 2006. Já tenho aí quase 20 anos de médico e desde que me formei na UFES, eu sempre tive assim uma queda pela oncologia, porque a oncologia me chamava muita atenção. A verdade é que desde que eu era assim adolescente, criança talvez, eu via alguns casos, mesmo na minha família, de câncer. E foram casos bastante desafiadores e alguns deles, infelizmente, né? Eu tive um tio que faleceu de câncer, depois eu tive um avô que faleceu de câncer também e outros parentes que tiveram câncer e ficaram curados, e ficava sempre na minha cabeça, né? Por que um fica curado, por que o outro não fica? Por que a doença assim é tão amedrontadora, né? Por que a gente fica com tanto medo? E o fato é que nessa época que eu tinha me formado em medicina, eu não conhecia ainda muito sobre o câncer.
e o câncer ainda me assustava. Então eu fui procurar essas respostas para as minhas perguntas e entender ali, poxa, até onde que vai um tratamento de câncer? Até quando é que a gente pode ajudar um paciente com câncer? Então eu fui buscar essas perguntas, essas respostas durante a minha formação, e vou trazer aqui um pouco delas aqui para você entender um pouco. E como eu falei, eu formei em medicina na UFES em 2006 e depois eu fui fazer cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, lá um hospital grande de mais de 1000 leitos do SUS. Então ali eu pude ver vários e vários pacientes, alguns deles com câncer também. A gente operava alguns pacientes com câncer e nesse período me despertou para cirurgia oncológica. Eu entendi esse chamado e entendi que a cirurgia oncológica era uma especialidade muito, muito avançada em cirurgia, e a cirurgia sempre me encantou. Então, em 2008 eu fui conhecer o Instituto Nacional de Câncer pela primeira vez, fiz uma visita lá num congresso que eu tinha ido, e lá um amigo meu que já estava lá me apresentou o INCA. Passou em vários locais do hospital, eu olhei aquilo ali, caramba, como é organizado aqui, como a estrutura desse hospital é preparada para tratar pacientes com câncer. Então, nesse mesmo ano, eu fiz a prova, uma prova muito concorrida também, e eu passei. E em 2009, em fevereiro de 2009, estava lá eu com um jalequinho aqui no ombro, escrito INCA, cirurgia oncológica. E caramba, esse jaleco ele pesava porque, caramba, olha onde eu cheguei aqui, com essa doença que me assusta, com essa doença que para mim até entrar, né, em 2009, né, que eu entrei lá, né, como residente, já em fevereiro de 2009. E aí eu tava, caramba, eu tenho um baita desafio aqui pela frente. Aprender a operar pacientes com câncer e aprender a cuidar desses pacientes. E lá no INCA eu aprendi, porque lá realmente são 3 anos. A residência é uma coisa assim muito puxada mesmo para o médico, é uma carga horária altíssima. Na época era em torno de 60 horas semanais ou até um pouco mais, que dava plantões e tinham cirurgias que eram muito demoradas. E realmente o que eu aprendi ali, uma das coisas é que a gente tem que dar o nosso melhor. Tratar o câncer, para você tratar o câncer, você tem que dar o seu melhor. Não só você como médico, mas o paciente também tem que entender que ele também pode dar o seu melhor com aquilo que ele tem. Então eu entendi que realmente eram cirurgias longas, eram cirurgias que realmente a gente às vezes entrava na cirurgia, não sabia muitas vezes se ela ia começar de um lado, ia começar de outro. A gente ia entendendo durante a cirurgia ali o que a gente tinha que fazer. Lógico, grandes mestres da cirurgia, pessoas ali com uma vida inteira dedicada ao câncer. Então, com essas pessoas que eu aprendi a operar. E nessa minha trajetória toda, eu passei pela cadeira do câncer de pele, eu passei pelo câncer melanoma, pela parte que fazia cirurgias de mama. Então, eu aprendi a fazer cirurgias de mama, mastectomias, pesquisas de linfonodo sentinela, linfadenectomias. Aprendi a fazer cirurgias ginecológicas, esterectomias, oforectomias, retirada de ovários, retirada de cistos e tumores de ovário, retirada de câncer de colo de útero, câncer de vagina, de vulva. Aprendi a operar o câncer do aparelho digestivo, câncer de esôfago, câncer de estômago, pâncreas, fígado, intestino, baço, intestino fino, intestino grosso, reto. Tudo isso eu aprendi. E aprendi também a operar quando existe a mistura disso tudo, que é quando o câncer ele está mais desafiador e acaba envolvendo vários órgãos.
E nesses casos a gente também precisa atuar unindo técnicas, unindo sabedoria, unindo conhecimento humano e unindo sensibilidade. Então, dentro dessa minha formação, ela foi bem abrangente, né, como eu falei. Também aprendi a operar tumores de membros, tumores de tronco, que a gente chama muitas vezes de sarcomas, ou lipomas, ou liposarcomas, tumores variados que são raros, que equivalem aí mais ou menos a 3% dos tumores no total, mas que o cirurgião oncológico, por conhecer os princípios da cirurgia oncológica, ele é um dos principais especialistas que podem operar casos assim com maior chance de êxito. Então, como eu falei, a minha cirurgia oncológica, né, foi muito embasada nessas áreas todas. Também a parte de tórax, urologia, que deu também uma boa visão sobre como é o tratamento do câncer como um todo. E ali eu entendi também o que eu tinha que falar para o paciente quando não tinha mais jeito. Como que eu falo isso para o paciente? Como que eu faço isso ele entender que dali para frente operar não é a melhor solução? O que eu vou falar para a família quando um caso, do ponto de vista humano, não dá mais para fazer nada? Então veja como são assuntos delicados, que precisa de dedicação, precisa de também tato, precisa de vontade, de vocação para você realmente estar diante ali daquelas pessoas para ajudar. E uma das coisas que eu mais aprendi lá no INCA é que não importa a situação, não importa o que a gente está enfrentando dentro de um paciente com câncer, sempre é possível fazer o bem para esse paciente. Sempre é possível ajudar. Isso aí foi algo assim que realmente me emociona, assim, me toca muito no coração, porque tá legal. Eu sei a técnica cirúrgica, eu sei operar um paciente, fazer cirurgias enormes, cirurgias altamente técnicas aí, difíceis do ponto de vista técnico. Mas nem sempre é isso que o paciente precisa. Nem sempre é da minha habilidade como médico. Às vezes o que ele precisa é do meu coração, da minha atenção, da minha oração. Então, essa semana mesmo, né, me deu assim, me atinou para essa live, né, para esse tema dessa live, os desafios do câncer, quando operar ou não pode mudar tudo. Porque eu tive aqui não só pacientes aqui no meu consultório, aqui na Reta da Penha, em Vitória, no Espírito Santo, ou pacientes que vêm pela telemedicina consultar comigo de fora do estado ou fora até do país. Mas, em comum, né, o que tiveram em comum os pacientes é que veio alguns casos mais desafiadores, assim. Tumores em localizações delicadas, tumores já avançados, espalhados. E na terça-feira eu fui no Hospital das Clínicas fazer uma cirurgia juntamente com a equipe do aparelho digestivo, com o meu grande amigo e mestre Alberto Sten, cirurgião do aparelho digestivo. E nós temos uma amizade assim muito grande. E tem 8 anos, né? Eu trabalhei 8 anos no Hospital das Clínicas como cirurgião oncológico e realmente com muito amor, operei muita gente, cuidei de muitos pacientes e fiz várias e várias cirurgias incontáveis. E realmente lá no Hospital das Clínicas vinham sempre casos assim desafiadores e difíceis, muitas vezes coisas que realmente só o cirurgião oncológico pode fazer, junto com outros colegas, lógicos. Ninguém opera sozinho, ninguém faz tudo sozinho. Não existe isso em oncologia, alguém matar no peito e falar, não, eu sou melhor, aqui é só comigo. Não. Oncologia
cirurgia oncológica e equipe. Você precisa ter uma equipe muito boa, com profissionais, muitas vezes cirurgiões oncológicos também, ou outros cirurgiões, como o Albert Stein, como eu estava falando, que é cirurgião do aparelho digestivo, especialista em câncer, para dar uma opinião no meio da cirurgia, para ver assim, não, olha, tá tudo certo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Ou para dar mais segurança para o paciente ser melhor operado. Então, uma das coisas aqui que eu quero chamar a atenção para casos desafiadores é que a gente precisa ter uma equipe muito boa. A gente precisa ter um planejamento muito bom da cirurgia. A gente precisa cercar, de maneira geral, todas as possibilidades que um câncer pode gerar dentro de uma cirurgia. É CTI, é reserva de sangue, é conversar com o anestesista, é conversar com o médico que vai ajudar no pós-operatório, é buscar uma equipe multidisciplinar, se isso for o caso, é você conversar com o paciente. O principal ali é o paciente, então ele precisa entender a cirurgia. Você precisa, normalmente, eu levo aqui cerca de 3 consultas no mínimo, consultas longas, consultas de 1 hora aqui comigo no mínimo, para explicar tintim por tintim uma cirurgia grande como essa. Então veja, realmente precisa de atenção, precisa de preparo, precisa de um hospital muito bom, precisa de enfermeiros, técnicos, instrumentadores, fisioterapeutas, material, você precisa ter material de qualidade. Mesmo se você fazer uma cirurgia aberta ou cirurgia robótica, tem materiais que são melhores, tem materiais que a gente pode usar, pinças harmônicas, pinças bipolares avançadas, cirurgia robótica, grampeadores, telas de dupla face, monitorizações neurais, né, neurofisiológicas. Então tudo isso a gente pode fazer e preparar um paciente para uma cirurgia. Eu vou dar uma pausa aqui para ler aqui todos os comentários aqui. E você que está aí pode fazer uma pergunta que eu vou te responder aqui ao vivo. A Clara aqui, a grandeza da sua alma tem o tamanho do amor que carrega. Amém. Obrigado, Clara. Onde se tornou um grande médico. Amém. Amém, Clara. Amém. Você pode me explicar por que pode acontecer de dar um tumor em feto durante a gestação? Posso sim, Cíntia. Eu vou tentar responder sua pergunta sem saber muito bem qual que é a sua pergunta exata. Então vamos ver se eu vou acertar. Existe um tipo de câncer, ou um pré-câncer, ou uma neoplasia, assim, que pode ou não ser mais agressiva, que ela é derivada do tecido placentário, que a gente pode chamar de mola, ou coriocarcinoma. Esse tipo de neoplasia, né, tanto a mola hidatiforme como também a mola invasora, são basicamente alterações ali da placenta que podem ou não, dependendo do tipo de alteração que ela tem, ser considerada como uma neoplasia, depende do ponto de vista, mas ela pode se comportar como uma neoplasia. Ela pode invadir o útero, ela pode até dar metástases e precisar de um tratamento com quimioterapia. E também os tumores trofoblásticos, os tumores placentários malignos, por exemplo, o coriocarcinoma, também pode surgir ali de uma gestação. Mas é muito raro, muitíssimo raro. E nesses casos, normalmente, o que pode acontecer é de evoluir para um aborto, ou pode acontecer de até o bebê nascer, e aí depois que o bebê nasce, durante o acompanhamento, normalmente o beta-HCG se mantém alterado, e aí pode manter um sangramento, ou pode surgir algum sintoma, e essa mulher precisa de um tratamento.
que muitas vezes é com quimioterapia, uma quimioterapia mais dirigida, não é uma coisa muito pesada, mas que pode realmente curar essa paciente, né? Eu estou falando aqui, né, de uma mola hidatiforme invasora ou mesmo coriocarcinoma pode precisar de uma cirurgia também, né? O coriocarcinoma já é um câncer derivado da placenta. Aí esse vai precisar muitas vezes de uma cirurgia, talvez até uma esterectomia, tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas dentro do que você falou aqui, você pode explicar por que pode acontecer de dar tumor em feto durante a gestação? Foi isso que eu entendi, tá? Qualquer coisa você me manda um direct, eu posso te ajudar de alguma forma, tá bom? Viu, Cíntia? Deus possa estar sempre com você, que continue sempre a ajudar o próximo. Obrigado, Tereza. Aconteceu com uma amiga recente, nasceu e morreu. Ô, Cíntia, olha, é muito delicado, né? Muito delicada essa situação. E a gente nunca vai conseguir explicar por que isso aconteceu. Um anjinho, né? Que ela ganhou no céu. Mas a gente não vai explicar muitas vezes por que isso aconteceu. Normalmente, depois de um caso como esse, é importante a paciente fazer uma consulta com um ginecologista especializado ou mesmo com um patologista que lida com essa área aí, né, obstétrica, tá? E realmente um estudo, muitas vezes da placenta ou mesmo do tumor, pode ajudar a entender a situação, não só para tratar a paciente corretamente, mas também para evitar que ela possa ocorrer novamente, de alguma forma tomar alguma medida para minimizar as chances de ter algum abortamento em sequência, né, que é tão desafiador e difícil para a mulher, tá bom? Viu, Cíntia? É isso. Ai, consegui marcar para ela no CAM, vou investigar, porque exatamente lá no CAM mesmo. Eu, quando era acadêmico, eu acompanhei muito o Dr. Paulo Merson. Ele recentemente se aposentou lá da patologia. Não sei se ele ainda anda por lá, mas ele tem muitos pupilos, deixou muitos pupilos. Eu fui pupilo dele durante 5 anos na faculdade. Foi um grande mestre para mim. E aprendi bastante com ele, não só sobre placenta, né, embora não tenha feito obstetrícia, mas eu aprendi muito com ele em examinar tumores, em ver tumores ginecológicos, né? Então é uma área que eu gosto muito de estudar, tá bom? Então o que eu estava falando aqui? Vamos revisar. Então eu estava falando, né, que recentemente eu fui fazer uma cirurgia, terça-feira, era uma cirurgia de intestino, um paciente que tinha feito uma cirurgia de colectomia há quase 6 anos atrás, um câncer de intestino, e o câncer de intestino voltou numa área aqui no abdômen, colada no osso da pelve, desse osso da bacia. E ele cresceu, ficou grandão assim o tumor. Esse paciente fez quimioterapia, ele fez novamente vários exames, a gente entendeu que esse tumor estava limitado só no ilíaco, no osso ilíaco e numa alça intestinal do intestino. E aí a gente decidiu, olha, esse paciente tem chance até de ficar curado com uma cirurgia. A doença dele surgiu há 6 anos atrás. Demorou 6 anos para crescer um tumor, mesmo que possa ter surgido um pouco antes. Mas que a gente está olhando, não tem mais câncer em lugar nenhum. Olha, esse paciente tem até chance de cura. Então, lá eu fui no Hospital das Clínicas, eu fiz uma cirurgia como doação, como voluntário lá. Vou arrumar mais algumas cirurgias para fazer lá como voluntário, porque eu amo aquele hospital. Embora não fazer mais parte lá do corpo clínico oficialmente, sempre esteve no meu coração o Hospital das Clínicas e sempre vai estar. Não só porque eu formei lá, mas porque eu trabalhei com muito amor lá, 8 anos como cirurgião oncológico.
e realmente fiz muita cirurgia desafiadora lá, e eu agradeço muito também pelo aprendizado. Afinal, cada paciente que eu trato, que eu opero, desde que eu comecei, está me preparando para o próximo. Cada desafio que eu trato em um paciente oncológico está me preparando para o seguinte. Então, também eu sou muito grato para os meus pacientes e minhas pacientes e familiares por estarem comigo, sim, eu cuidando deles, mas de uma forma que eu estou sempre aprendendo também, eu estou sempre melhorando para o próximo paciente. Então, isso também é muito importante. A gente não para nunca, o médico nunca para de aprender, a verdade é essa. Então, eu vou falar aqui então para você o seguinte, os princípios do tratamento do câncer, para você entender como que é o raciocínio quando a gente está diante de um caso desafiador e a gente precisa entender se pode ou não fazer uma cirurgia, se é caso ou não de cirurgia. E saber se isso vai para cirurgia ou não pode mudar tudo a história de um paciente. Então, quando a gente planeja a cirurgia, como eu falei, e realiza ela, com tudo planejado, a maior chance dela dar certo. Né? O médico ele nunca vai poder falar para o paciente, olha, com certeza, se fizer essa cirurgia você vai ficar curado, ou com certeza, se fizer a cirurgia vai dar certo. Mas o que ele pode fazer é embasar a sua experiência, a sua técnica e a sua sensibilidade, juntar essas três coisas e decidir, olha, é caso de cirurgia? É caso de quimioterapia? É caso de radioterapia? É caso da gente ajudar esse paciente de uma outra forma, aliviando o sofrimento dele, dando mais amor, carinho, devolvendo a vida para ele? É sobre isso. Então, basicamente, o câncer, ele é uma doença crônica, é considerado uma doença crônica e que surge ali num local do corpo, pode acontecer em qualquer parte do corpo. Aquelas células elas têm capacidade de crescer onde elas nasceram e alguns tipos de câncer podem se espalhar. Podem se espalhar não só para a corrente sanguínea, ou podem se espalhar para a corrente linfática, que são os gânglios, as ínguas que a gente tem em todo o corpo, que filtram a linfa, que é um líquido produzido nos tecidos e que é recolhida pelos canais linfáticos e são filtradas nos órgãos de defesa do corpo chamados linfonodos. A gente tem vários linfonodos e o câncer, alguns tipos de câncer dão metástase para ínguas. Outros tipos de metástase são metástases, por exemplo, peritoneais. Aquelas que são metástases que se espalharam pela membrana, pela cavidade peritoneal, que aqui na nossa barriga existe uma cavidade que os órgãos ficam ali mexendo. E esses órgãos eles ficam mexendo ali, né? Eles estão revestidos pela membrana e aí nesses casos está ali espalhado ali naquele local. O câncer pode espalhar por ali. Então, basicamente, são essas três formas aí do câncer espalhar. Ou ele pode também ir crescendo ali onde ele nasceu e invadir outros órgãos perto ou outras estruturas. Tanto o osso quanto o músculo, gordura, pele, pode invadir alguma estrutura vascular, pode invadir algum nervo. Então, é bem complexo. Mas basicamente é isso, é uma lesão que cresce ali onde ela nasceu e que ela pode espalhar. Não necessariamente quando a gente diagnostica o câncer já está tudo espalhado. Então para isso vai servir o estadiamento. Então basicamente aquele tumor ele vai precisar primeiro do diagnóstico para a gente tirar um pedacinho dele, muitas vezes entender, ou ele inteiro, dependendo do tamanho, e saber ali qual é o tipo de câncer que está ali, dar um nome e sobrenome para ele. E aí quando você dá o nome e sobrenome para ele, ou através do histopatológico, a biópsia comum, ou pela imunistoquímica,
A imunistoquímica também pode dar assim uma forma mais acurada qual é aquele tipo de câncer. E hoje a gente usa muito marcadores biomoleculares e de genéticos que podem dar ainda mais para a gente uma noção do comportamento do tumor, se ele é passível de responder a alguma droga ou outra melhor. Então a grande coisa é que a medicina está se evoluindo para a medicina de precisão, para a gente pegar um tumor, mesmo sendo um câncer de mama, por exemplo, e subdividir ele em várias classes e dar tratamentos específicos. Isso vai aumentar as chances de cura, vai diminuir a morbidade dos tratamentos e vai com isso melhorar a sobrevida, as chances de cura, tudo isso. Então, como eu estava falando, depois que descobre o câncer, a gente vai entender como ele está no corpo através dos exames do estadiamento, que são aí tomografias, ressonâncias. Aí, de acordo com cada tumor, a gente sabe mais ou menos, na verdade, o médico, de acordo com cada tumor em cada local, ele sabe qual que é o comportamento natural daquele tumor. Ou seja, a gente chama de história natural da doença. Toda doença tem uma história natural. Por exemplo, um resfriado. Um resfriado, ele começa numa fase que a pessoa está assintomática, mas que contraiu o vírus, está ali inoculado ali, e depois esse vírus ali passa para uma fase sintomática, vai vir ali 2, 3 dias ali de nariz escorrendo, pode dar um pouquinho de dor no corpo, qualquer indisposição, e depois vai melhorar. Essa é a história natural de um resfriado. Então, cada câncer, câncer de mama, câncer de reto, câncer de colo de útero, câncer de pulmão, ele tem uma história natural, um passo a passo que não necessariamente vai ser seguido, porque o tumor também não lê o livro, mas na maioria ele vai seguir aquilo. Então os exames de estadiamento, eles são realmente feitos, embasados no tipo de câncer, no estadiamento que a gente encontra a doença, na gravidade, e nos guidelines, nos fluxogramas internacionais de tratamento do câncer, que a gente usa para definir, olha, tem que fazer uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, uma colonoscopia, tem que fazer esses marcadores tumorais aqui, o CEA, CA199, você também vai ter que fazer um PET-CT, dependendo se precisar, de acordo com o seu caso. Então veja, todo câncer vai ter uma padronização também para a gente entender. Uma vez que a gente entendeu o diagnóstico do câncer, entendeu como que ele está no corpo, se ele está espalhado ou se ele está localizado, aí que a gente vai decidir o tratamento. Aí é que a gente vai ter condição de saber esse paciente vai se beneficiar de uma cirurgia ou não. Então, se o tumor estiver localizado, ele vai se beneficiar da cirurgia muitas vezes, porque você vai agir no local. A cirurgia, ela é uma coisa que age no local. Você tem um problema, né? Vou usar aqui minha maquete aqui. Você tem um problema, um tumor no útero, que está só no útero. Você vai lá e tira o útero. Deixa a vagina, deixa as outras coisas lá, porque estava no local. Então, nesse caso, tumor inicial, a chance de cura é altíssima. Aí teve umas perguntas aqui. Vamos lá. Boa noite, doutor Alex. Você acha que a ablação... O que você acha da ablação em caso de tumor? A ablação é um tipo de tratamento que tem muitos anos já que ele existe. Basicamente é você destruir o tumor, você gerar ali uma necrose no tumor. Então vão ter casos que a ablação ela vai ser boa, que a gente vai usar. Vou dar um exemplo, um paciente meu, que eu fiz uma cirurgia nele, já tem mais ou menos um mês que eu fiz essa cirurgia.
ele tinha um câncer de cólon, de intestino, e que quando ele chegou comigo, ele estava com obstrução, subobstrução, então ele só conseguia comer coisas mais leves. Se ele comesse algo mais pesado, a barriga dele inchava. Então a gente foi mantendo ele com uma dieta mais pastosa, uma dieta mais leve. E aí esse paciente, quando eu fiz o estadiamento dele, eu descobri que ele tinha um nódulo no fígado. Mas que esse nódulo, ele estava muito lá no meio do fígado, no lugar que se eu fosse operar, eu ia tirar o fígado dele, metade do fígado dele. Porque no local onde ele estava perto de estruturas que se eu fosse operar, eu teria que tirar quase metade do fígado dele. E aí eu levei esse paciente para cirurgia. Quando eu cheguei lá, não só tinha um câncer no seu intestino, mas tinha câncer nas ínguas ao redor e tinha carcinomatose peritoneal, que é a doença espalhada na barriga, em alguns pontos. Não muitos, mas alguns pontos, principalmente lá embaixo na pelve. Então eu tive que usar toda a minha expertise, como eu falei, de cirurgião oncológico, cirurgião abdominopélvico que sou, ou seja, eu combino não só a cirurgia abdominal, gastrointestinal, com a cirurgia ginecológica, que é pélvica. Nesse caso é um homem, mas não tem nada de ginecologia, porque eu opero homem também. Muita gente me pergunta, eu também opero homens. Eu falo aqui muito para mulheres, porque é uma missão para mim, que eu percebi realmente que elas precisavam muito de mim como cirurgião oncológico. Mas eu tenho muitos pacientes homens, tá? Então fui lá, tirei todos os tumores dele da pelve ali, e uma cirurgia delicada, demorou umas 6 horas, e tirei tudo que eu podia tirar. Ele não ficou com tumor nenhum visível aos meus olhos ali, e ele ficou com esse nódulo lá no meio do fígado. E aí o que ele fez? Recuperou da cirurgia, porque a próxima etapa é recuperar da cirurgia, e agora tem uma semana que ele fez uma ablação por radiofrequência, guiada por tomografia, desse nódulo. Então veja, a ablação de tumores, ela tem espaço, tem tempo já que ela tem espaço. Tem espaço, por exemplo, no rim, tem espaço para metástases hepáticas, para tumores renais, para tumores de pulmão, alguns deles, metástases no pulmão. Mama, recentemente, né, tem se indicado aí, mesmo que em estudos, né, preliminares, mas tiveram vários resultados positivos com crioablação, que é a ablação através do congelamento. Então veja como é poderoso. E a grande coisa para dar certo um tratamento de câncer não é falar, poxa, o que é melhor? Cirurgia ou ablação? Não. Para cada paciente, para cada estádio, para cada localização, a gente vai saber o que fazer. Para combinar isso tudo, para ajudar um paciente, mesmo numa cirurgia desafiadora, como esse caso que eu acabei de falar, paciente jovem, com uma doença no intestino, com metástase para ínguas, com metástase para peritônio e com metástase hepática. No final de uma cirurgia e uma ablação, esse paciente ali está com aquela doença que potencialmente poderia levá-lo à morte, foi removido. Tem mais doença, doutor Alex? Tem. Tem doença sim. A gente identificou outras áreas no corpo em que a cirurgia não é a melhor solução. Então, depois na sua evolução, a gente descobriu que tinha umas ínguas no seu corpo, e essas ínguas, se eu operar ele, eu não curo ele, porque a gente já entendeu que elas já estão em locais espalhados. Então, se a gente tem uma doença espalhada, dependendo da doença, e a gente vai querer tirar tudo, a gente não vai ajudar esse paciente. O que ele precisa agora não é de mim mais. Eu continuo ajudando ele, porque esse paciente faz meu programa de acompanhamento especial oncológico, que eu faço não só o acompanhamento médico, mas também
Eu tenho uma formação completa em coaching, e eu desenvolvo coaching oncológico através de sessões com esse paciente. Eu vou dando força para ele, eu vou dando capacidade dele ali de enfrentar melhor essa doença. Eu vou refletindo com ele os desafios que o câncer trouxe para a vida dele, para que ele consiga reabilitar. Então é algo que eu faço muito aqui no meu consultório, não só cuidar dessa questão das cirurgias desafiadoras que eu faço aqui, mas eu quero também que esse paciente se recupere, que ele se recupere também fisicamente, mas emocionalmente, mas no seu trabalho. Então, isso para mim é muito importante, tão importante quanto recuperar, quanto fazer uma cirurgia muito bem. Então, estou sempre buscando isso. Afinal, medicina, ela é uma união. Ela é uma união não só de conhecimento médico, mas dos nossos princípios como ser humano, dos nossos valores, do amor que a gente recebeu do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, das pessoas que se importam com a gente. E também é a união de fé, da fé do médico. Porque onde tem a fé do paciente, a fé do médico e a vontade de Deus, a gente vai longe. A gente vai longe. O tempo que Deus quiser. O médico nunca vai saber o tempo que um paciente vai ficar curado ou um tempo que um paciente vai ficar controlado. Mas como eu falei, que eu aprendi lá no Instituto Nacional de Câncer, que quando a gente pega um desafio, mesmo de um câncer espalhado, e dá amor, dá carinho, dá atenção para o paciente, dá o seu melhor, dá para ele o que é de mais moderno no tratamento do câncer, associando multiprofissionalidade, ou seja, associando oncologistas, radioterapeutas, fisioterapeutas, outros médicos como o radiologista intervencionista, cirurgião vascular, cirurgião do aparelho digestivo, vários e vários cirurgiões torácicos. A gente consegue controlar esse paciente formando um time. Nossa, a gente vai longe. E a gente discute casos de câncer. E isso ajuda muito os pacientes, porque ajuda eles ali a ter resultados melhores, porque os médicos estão unidos. Isso faz muita diferença no tratamento, sabe? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Olha, doutor Alex, e quando entra a quimioterapia? Boa pergunta. Então, é o seguinte, como eu estava explicando, o câncer ele pode ser localizado e o câncer pode ser espalhado. Quando o câncer é localizado e ele cresceu também de um ponto que a cirurgia não é boa para ele, que já está afetando muitos órgãos, às vezes a gente não faz a cirurgia, por exemplo, o caso do câncer de colo de útero, e aí a gente pega e faz radioquimioterapia, faz um banho de luz ali para aquele tumor de colo de útero diminuir e sumir e nunca mais aparecer. Então, uma paciente com câncer de colo de útero avançado, ela pode o câncer nunca mais aparecer nela, mesmo sem fazer cirurgia, fazendo quimio e radioterapia. Então, isso a gente tem que falar para a paciente, encorajá-la. Ela entender que ela não vai precisar de uma cirurgia, ela precisa de uma quimio e radioterapia. E outras vezes a gente pode tirar tumores e aí o paciente faz uma quimioterapia, um tratamento sistêmico para poder a gente garantir que o câncer não vai voltar. Isso também existe. E nos casos em que o câncer já surge espalhado, a gente vai ter que realmente entender qual que é a prioridade desse paciente nesse momento. Dando o exemplo daquele que eu falei, a prioridade daquele paciente com câncer de intestino, que o intestino estava para obstruir, é tirar aquele intestino. Porque se a gente continuar ali, ele continuar crescendo, vai obstruir, daqui a pouco o intestino para de funcionar. E aí eu não consigo tratar esse paciente. Então veja que a gente também tem que olhar para o paciente, a gente tem que olhar para o estado geral desse paciente, para a saúde dele,
para entender a doença como um todo, para dar sequência. Algumas vezes eu posso entrar com a quimioterapia antes de fazer uma cirurgia para diminuir tumores e eu ir lá e depois operar. É o chamado quimioterapia neoadjuvante. Ou fazer uma quimio-radioterapia neoadjuvante, por exemplo, um câncer de reto, para eles diminuir, algumas vezes até secar, e eu acompanhar ele depois, ou ele diminuir a ponto da quimioterapia ter feito efeito no seu corpo inteiro, diminuindo e tratando os tumores, e depois eu vou lá e opero o que sobrar do tumor. Então veja que o tratamento do câncer ele tem sequências. Então é muito importante você entender essa sequência com o seu médico, entender as verdades que existem dentro do seu caso. Afinal, para tratar o câncer a gente precisa trabalhar com a verdade, né? A gente só consegue curar aquilo que a gente tem consciência. O primeiro passo da cura é a consciência. Então, no momento que eu tomo consciência que eu tenho um tumor de um jeito ou de outro, é o primeiro passo para curar, porque é o primeiro passo para a gente entender, para a gente associar os tratamentos e chegar numa cura ou no controle. Então, se a gente for pensar, o objetivo do tratamento do câncer pode ser cura, que é o que mais a gente quer, mas pode ser controlar a doença por muitos e muitos tempos. Deixar ali aquela doença adormecida por muitos e muitos anos. Eu já vi pacientes assim. Então, realmente é algo também que a gente busca num tratamento de câncer. Ou mesmo quando a gente não consegue curar um paciente, a gente entende que através do tratamento humano, da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia, da imunoterapia, dos tratamentos vários que existem do câncer, e a gente entende que para aquele paciente a gente chegou no nosso limite como ser humano, é nesse momento que a nossa função de médico tem que crescer. É nesse momento que a minha função de médico aqui, ela tem que virar aqui uma coisa ainda maior, uma coisa que eu não consigo explicar. Por quê? Esse momento a gente tem que dar muita atenção para o paciente, a gente tem que ouvir o que ele quer, a gente tem que fazer o que for possível para aliviar a dor, fazer o que for possível para ele voltar para suas atividades, fazer o que for possível, mesmo que for uma cirurgia paliativa, para fazer com que esse paciente volte a comer, ou fazer com que esse paciente volte a conseguir fazer cocô, conseguir que esse paciente volte a fazer xixi. E muitas vezes a gente só tem o que fazer aqui é amor, é rezar o paciente junto com ele, com a família, é dar amor, carinho. Uma pequena coisa. Então é algo assim que eu aprendi muito nesses anos, é isso, que eu não vou ficar triste aqui se chegar aqui um paciente que eu não puder mais curar. Lógico que eu vou ficar triste, mas mesmo ficando triste, eu vou entender que eu tenho muito trabalho pela frente. Eu não tenho nada para fazer mais, eu tenho muito o que fazer. É isso que eu aprendi nesses anos todos cuidando de paciente com câncer. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que eu vim atender ela aqui de noite no meu consultório, que não é meu horário normal de trabalhar, mas ela precisava de mim. Ela tinha um câncer ela tem um câncer avançado e ela estava internada. Ela estava internada, teve alta, de acordo com todos os médicos que tratavam dela, ela está no que a gente chama de cuidados paliativos, no ponto que a gente precisa pensar muito se a gente... Qualquer coisa que a gente faça dela de ponto de vista de intervenção, até que ponto a gente está ajudando, até que ponto a gente está causando mais sofrimento. Então, nesse ponto, é até delicada a situação, porque a gente sempre tem que se unir, os médicos, numa junta médica para definir isso. Então, nenhum paciente pode
chegar à conclusão que não tem mais jeito só por uma opinião de um médico. São vários médicos. Por quê? Do ponto de vista da cirurgia, tem jeito aqui? Do ponto de vista da quimioterapia, essa paciente aguenta uma cirurgia? Do ponto de vista da radioterapia, tem mais algo a fazer? E do ponto de vista do nefrologista, do urologista, do cirurgião de tórax. Então veja, são casos complexos que também decidir por não operar ou decidir por não levar um paciente para o CTI, mesmo se ele piorar, mesmo se ele chegar no fim da vida, faz com que a gente, de alguma forma, entenda que a gente também não pode causar mais sofrimento. E aqui a gente não está falando de prolongar a vida a todo custo, sabe? Não é o caso de prolongar a vida a todo custo. É o caso da gente dar carinho, atenção, amor, alívio, contato com a família. Então, por isso que às vezes, mesmo num caso assim muito avançado, aqui falando de uma forma geral, né, a gente muitas vezes precisa ajudar os parentes, os familiares a entenderem isso também. Isso às vezes leva tempo, às vezes eles não aceitam de imediato, ou o próprio paciente. Mas é paciência, é tato, é amor, é carinho. E no fundo, nesses casos, a gente tem que seguir muito com o nosso coração, mas seguir principalmente a vontade do paciente. Essa é a grande verdade, né? Então, essa paciente que eu atendia lá ontem, coisas poucas, pequenas coisas, mas que alegraram o dia dela. Ela chegou aqui, tinha uma frasezinha, bem-vinda, fulana, né? O nome dela. Ela chegou aqui, nossa, que médico, deu um sorriso para mim, olhou para mim, conversou comigo. Então, realmente é algo assim que é difícil de explicar, mas que eu pude ajudá-la. A gente fez oração aqui, dei as minhas orientações e, no fundo, o meu dever foi cumprido, né? E eu fiquei ali e fico sempre à disposição, num caso assim, porque a gente muito se surpreende também, né? Para Deus nada é impossível. Então a gente tem que estar preparado, porque a gente é ser humano, a gente não tem bola de cristal, a gente pode esperar sim em Deus e a gente sempre vai esperar. E eu sempre fiz isso e nunca me arrependi em ter esperado em Deus. Essa é a mensagem da minha live. Vamos ver mais alguém aqui que fez alguma pergunta. Vamos lá. Existe algum medicamento que impeça o aumento das células malignas? Existe. Então, para cada tipo de câncer, para cada perfil biomolecular, para cada momento do tratamento, tem uma sequência. Então, não é uma questão de falar, surgiu essa droga aqui, vamos usar ela. Olha, tem esse tratamento também, vamos usar ele. Não. Como eu falei, o tratamento do câncer, principalmente dos cânceres mais comuns, mas hoje os dados da literatura são tão vastos que mesmo tumores raros a gente tem já protocolos de tratamento, tem uma sequência já ideal. Então a gente vai buscar essa sequência, já que deu certo em outros pacientes. Então a oncologia é muito delicada, porque é um desafio, né? E dentro dos desafios é que a gente acha as nossas forças, né? Explorando as nossas fraquezas que a gente descobre as nossas forças. Então, explorando a fraqueza do câncer para a humanidade, sempre tem uma descoberta nova, graças a Deus. Tem muita investimento em câncer, graças a Deus. Então, sempre tem uma coisa nova, graças a Deus. Então, cada vez mais, desde que eu pisei lá no INCA, 2008, a primeira vez, de lá para cá, mudou muito a oncologia. Hoje eu faço cirurgias robóticas. Hoje eu pego uma paciente com tumor raro, por exemplo, uma paciente que surgiu para mim na pandemia, com um tumor raro na região do nervo, que ia para a perna, o tumor ficava dentro da pelve,
E eu já estava fazendo robótica em 2020 e eu falei, não, essa paciente eu vou operar por robótica, porque se esse tumor crescer aqui, daqui a pouco ela não está mais andando. E levei essa paciente, chamei um neurocirurgião, um grande amigo meu, e a gente, através de uma monitorização intraoperatória, a gente ia monitorando ali o nervo dela e eu fui ali dissecando com o robô, eu fui tirando ali, descascando aquele tumor e consegui tirar o tumor inteiro de uma menina jovem de 26 anos, não tinha filhos ainda, advogada já, e deu tudo certo. Então, como eu falei, é de Deus mesmo o nosso empenho. A gente está aqui para algo muito maior, né? Até falei ontem para minha secretária que tá certo, eu sou um médico, tá certo, né? Eu atendo aqui no meu consultório com muito carinho, com muito amor. É o meu fruto do meu trabalho que alimenta a minha família. E da minha esposa também, que é o trabalho dela, ela é endocrinologista com muito amor. Mas a gente está aqui para uma coisa muito maior do que isso. É muito maior. Então, nossa função aqui é até emocionante falar. Ela é algo assim que nos aproxima de Deus, né? A gente não é Deus, mas a gente fica mais próximo de Deus. É assim que eu me sinto. Então, verdade mesmo. Outro comentário aqui do João Paulo. Verdade mesmo, concordo com o senhor, já que o paciente precisa de bastante ânimo, apoio familiar, fé e esperança. Está bastante motivadora. Querer tratar é isso, ter muita força de vontade, muito amor. É isso, amigo. Concordo plenamente com o senhor. Medidas de conforto, dignidade, assistência domiciliar, cuidados paliativos. Amém. Teve essa pergunta da vulva. Tá certo. Teve essa pergunta da vulva e eu vou te responder. O carcinoma de vulva, hoje até atendi uma paciente com um tumor inicial de vulva, que eu vou programar uma vulvectomia nela. Como eu falei, eu sou cirurgião oncológico, eu sou especialista em fazer cirurgias de câncer. Eu faço vulvectomias. Eu tenho uma grande experiência em vulvectomias. Então, ela veio aqui para eu avaliar ela e eu já estou programando a cirurgia. Então, a vulvectomia é a cirurgia de tratamento para o câncer de vulva. O câncer de vulva ele vem do HPV, uma doença sexualmente transmissível, em que mais de 90% dos casos de câncer de vulva tem relação com HPV, tipo 16, tipo 18. Semana passada eu fiz uma live sobre câncer de canal anal e falei muito sobre o HPV. Então você pode assistir essa live que ficou gravada aí no meu Instagram se você quer ouvir mais coisas sobre o HPV. Mas basicamente o que a gente precisa é entender se é um carcinoma in situ, inicial de vulva, ou um carcinoma invasor. Sendo um carcinoma in situ, um carcinoma que não tem capacidade de dar metástases, tudo que essa paciente precisa de uma vulvectomia parcial. A gente tenta tirar ali com uma área tridimensionalmente livre de doença, é o que a gente chama de margens de segurança. Então a gente precisa dar mais ou menos meio a 1 centímetro de margem de segurança, que é um tecido normal em volta do tumor livre de doença, para que a gente consiga tirar esse tumor com a raiz. A gente consegue fazer isso na vulva e é a vulvectomia, que é a vulvectomia parcial, que a gente chama parte da vulva. Quando é um tumor muito grande, a gente faz uma vulvectomia radical. Mas hoje a gente não faz tanto mais essa cirurgia. Normalmente, graças a Deus, são cirurgias de exceção. Já fiz algumas, mas não é o comum fazer essa vulvectomia radical e tirar toda a vulva. Mas tem tratamento, tem recuperação, tem como ajudar muito essa mulher. E é um tipo de câncer mais da mulher mais idosa. Então tem uma área do pudor, tem uma área aí muito sensível. Então a gente, com muita delicadeza, com muito tato, a gente vai ajudando essa mulher e conduzido por essa cirurgia. Perguntou aqui se vulvectomia pode fazer por robótica. Não. A robótica é um tratamento cirúrgico muito empregado para coisas que estão dentro das cavidades. Então, para eu evitar de fazer um corte grande na barriga, eu uso a robótica para operar lá dentro da barriga, com toda a minha habilidade humana aqui. Mas, quando a gente fala de uma cirurgia de superfície, hoje,
com o que a gente tem, a melhor opção é a cirurgia comum, né? O cirurgião ele é um artesão. O cirurgião ele tem ali uma habilidade que ele desenvolveu durante anos. Então essa cirurgia ela é manual, com toda delicadeza, tá? Como se fosse um pincel, um desenhista, um artista. Eu me considero artista também. Minha mãe falava: meu filho, você é artista. Quando eu era criança, porque eu desenhava bem, eu desenho muito bem e eu gosto, sempre gostei de pintura. Obrigado, doutor Alex, pelos esclarecimentos. Foi muito bom ouvir. Que Deus continue te abençoando. Obrigada, MGS Henrique. Gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz. E todos que estão aí, que participaram da live, ela fica gravada, depois ela vira um podcast no meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, que tem muito episódio legal ali, realmente é um tesouro para qualquer pessoa ouvir, é gratuito, já estão com 73 episódios, em breve eu vou soltar o próximo, e é para aproveitar para ouvir, e eu fico sempre à disposição de me mandar uma mensagem, um direct, ou vir aqui na minha clínica, ou por teleconsulta, para eu ajudar de verdade você aí que pode estar precisando. Então, gente, a Ana Selma, gratidão, doutor Alex. Amém, Ana Selma, tamo juntos. Beijo para você. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.